esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas da igreja, quando nós lemos os escritos joaninos, ou seja, a teologia joanina, as cartas joaninas, o evangelho de São João, nós vemos uma definição de Deus maravilhosa. São João vai escrever na Sagrada Escritura, né, iluminado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que Deus é... O que Deus é? Amor. Vamos dizer juntos? Deus é amor. Pode ser melhor, vamos falar no microfone bem bonito. Deus é amor. Isso é muito bom, Deus é amor. Mas veja bem, para que haja amor, existem umas condições, a gente chama em latim, conditio sine qua non. Condições indispensáveis, condição sem a qual não. Uma condição sine qua non é uma condição que é necessária para que a coisa aconteça. Para que haja amor, nós precisamos de algumas coisas. Então nós precisamos, por exemplo, de alguém que ame, né? Precisamos de uma pessoa que seja amada, e nós precisamos do amor. Sem isso não tem como haver amor. Então, preciso de alguém que ame, preciso de alguém que seja amado e preciso do próprio amor. Sem isso não tem como. Agora veja, acontece que nós dizemos que Deus é o que mesmo? Amor. Só que houve um momento, pense comigo, em que não existiam, por exemplo, os anjos. Houve um momento que não tinha os anjos. Houve um momento em que não tinha o planeta Terra. E não havendo o planeta Terra, não tinha gaivota, não tinha macaquinho, não tinha passarinho, não tinha calopsita, não tinha peixe beta, não tinha, né? E houve um momento também no qual não tinha o ser humano. Então, veja bem, quando não tinha nada, absolutamente nada, porque Deus ainda não tinha criado nada, o que tinha? Deus. Mas Deus é o quê? Mas ele vai amar quem então? Se não tinha nada. Não é um problema? Fala, Deus é amor. Tá, e antes do mundo ser criado, antes de todas as coisas serem inventadas, eu estou dizendo que Deus é amor. Amava quem? Vamos resolver esse problema? Com a primeira leitura. A primeira leitura é fabulosa, livro dos Provérbios. Maravilhosa, capítulo 8. Quem dera que a gente depois prestasse atenção um pouco mais em casa, porque essa primeira leitura é uma pérola. Então vamos lá, vamos dar um pouquinho de catequese, um pouquinho de Bíblia hoje aqui para nós, antes de que a gente, para aquilo que toca a nossa vida. Primeira coisa, nós temos que entender, aqui no capítulo 8, a primeira leitura, livro de Provérbios, nós temos que entender uma coisa. O livro de Provérbios, no capítulo 8, está falando de Sofia. Sofia é uma palavra grega que é traduzida como sabedoria. Todas as pessoas que chamam Sofia, quer dizer que são chamando sabedoria. E Sônia também é uma variação, no ano 130 da era cristã, Sônia é uma variação de Sofia. Quem chama Sônia e quem chama Sofia, chamam-se, na verdade, sabedoria, certo? Então, veja bem que interessante.
a primeira leitura, o livro de Provérbios, fala para nós de sabedoria. Mas não é assim uma sabedoria como a gente imagina. É uma sabedoria que tem personalidade. Uma sabedoria que existe antes de todas as coisas serem feitas. Então, quer ver? Fale comigo. Fui gerada. Fui gerada. Quando não existiam os abismos. Quando não existiam os abismos. Não havia os mananciais das águas. Quando não havia os mananciais das águas. Antes das montanhas. Antes das montanhas. Antes das colinas. Antes das colinas. Agora presta atenção. Ele ainda não havia feito as terras e os campos. Vamos juntos? Ele ainda não havia feito as terras e os campos. Esse ele é quem? Deus. Deus. Então, tá bom, estou gostando, está acompanhando. Vamos ver. Olha lá. Quando fixava ao mar e os seus limites, aqui tem uma coisa interessante. O livro de Jó, que é maravilhoso, né? Chega uma hora que Deus fala assim, acho tão lindo. Deus fala assim, ele faz uma linha assim, ó, risca uma linha e diz assim para o mar: aqui cessa a arrogância das tuas ondas. Para aí, eu sou o Senhor. Eu determino até onde você vai. Se Deus não determinasse um limite para o mar engolia a terra. Porque o nosso globo terrestre, 70% é água. Não sei porque chama planeta Terra, porque chama planeta água, né? Se Deus não delimitasse com o seu senhorio, com o seu poder, a gente sucumbiria, né? Então Deus falou assim para o mar: mar, ó, risquinho, você é arrogante, você é soberbo, você é grande, aqui cessa a arrogância das tuas ondas. Agora veja que interessante, isso que eu falei, livro de Jó. Primeira leitura de hoje, olha aqui. Quando fixava ao mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas e lançava os fundamentos da terra. Agora fala comigo. Eu estava a seu lado. Eu estava ao seu lado. Como mestre de obras. Como mestre de obras. Então para tudo. Estamos falando que Deus estava criando o mundo, né? Deus estava criando o mundo, criando lá o mar, colocando limite no mar, fazendo a abóbada celeste, as montanhas, as colinas e tudo mais. E tinha alguém do lado dele como o quê? Mestre de obras. Mestre de obras. Esse mestre de obras é Sofia. Quem é Sofia? A sabedoria. Agora veja que bonito isso daqui. Isso aqui é maravilhoso. Essa leitura me deixa emocionado. Olha aqui, fala comigo. Eu era seu encanto. Eu era seu encanto. Dia após dia. Dia após dia. É muito bonito. Deus estava criando as coisas. E a Sofia, a sabedoria, estava com ele, né, diante da sua presença. E era o encanto dele. Os olhos do papai brilhavam olhando a Sofia, olhando a sabedoria. Que coisa maravilhosa, né? Eu falei nas missas das 8 e ontem. Tem gente que pensa que Deus é um chato, um bicho-papão, né? E tem uns católicos, pelo amor de Deus, parece que chupou limão, né? Que isso, tomou uma xícara de vinagre. Esses neofariseus que estão aí, que acham que são mais católicos que o Papa, né? Que vivem com o pescoço torto, uma cara para baixo, um desânimo. Você não conheceu Deus, não. Deus é alegria. Deus é bom humor. São João Bosco vai dizer assim que o demônio pode muita pouca coisa contra uma alma alegre, mas consegue fazer muito com alguém dominado pela tristeza. Toma cuidado, viu? Não estou falando de euforia, não, que é gargalhar por bobagem e por piada. Não é isso que eu estou falando. Aquela alegria que é fruto do Espírito Santo. Está na palavra. Alegria é fruto do Espírito Santo. Veja como Deus é bem-humorado. Quer ver? Olha só, se eu estou inventando, quer ver? Fala comigo. Dia após dia. Dia após dia. Agora segura essa, fala comigo. Brincando todo o tempo. Brincando todo o tempo. Em sua presença. Em sua presença. Olha que amor. Olha que amor. A sabedoria, como mestre de obras, se regozijando de estar com o papai, né? E brincando na presença dele. Correndo como um filho brinca com seu pai. Diz de novo comigo. Brincando todo o tempo. Brincando todo o tempo. Em sua presença. Em sua presença. Brincando na superfície da terra. Brincando na superfície da terra. E agora olha que coisa mais linda. Vamos falar juntos. E alegrando-me. E alegrando-me. Em estar com os filhos dos homens. Em estar com os filhos dos homens. Aí um dia, Sofia, a sabedoria, se encarnou. E quem é ela? Jesus, né? E a sabedoria perfumou seu cabelo e sua barba. Colocou uma túnica linda e veio se entreter com os filhos dos homens, ensinando os 12 apóstolos e a nós, que nós não fomos criados para esse mundo passageiro, mas para o paraíso. Jesus Cristo é a sabedoria que desde
antes da fundação do mundo, brincava na presença do Pai. Era seu pensamento, era o mestre de obras. E o Divino Espírito Santo, o Espírito Criador. Porque nós não estamos jogados ao léu, nós não estamos jogados ao acaso. Nós somos desejados pela Santíssima Trindade. O mundo não é uma frágil canoa jogada pelo universo à deriva. Não, não. O mundo é plano da Santíssima Trindade. Então veja que bonito. E aí que eu quero, por isso que eu comecei aquela pergunta, Deus é amor. Agora você vai entender se você ainda não entendeu. Veja bem, houve um momento em que a Sofia, ou seja, a sabedoria, ela não existia como homem, mas somente como Deus. E esse Deus é o Verbo, esse Deus é o Senhor Jesus Cristo. Agora preste atenção, católico. Deus é puro Espírito, Espírito perfeitíssimo. E o Espírito Santo também. Por Deus ser Espírito, Deus não tem um sexo masculino ou feminino. Nós dizemos que Deus é pai e Deus é mãe. E o lado materno de Deus chama-se Sofia, sabedoria. O lado, por assim dizer, feminino de Deus, porque Deus é Espírito. Mas aconteceu há 2000 anos atrás uma coisa extraordinária. A sabedoria, que é o filho dele, que existe desde toda a eternidade, que é Deus igual a ele, resolveu se fazer homem e ter carne. E hoje a sabedoria está no céu, com cabelo, com barba, com os olhos, com o sagrado coração e com o corpo glorioso junto de Nossa Senhora, sua mãe, que é sede da sabedoria. Nossa Senhora é sede da Sofia, porque a Sofia se criou carne, teve carne no ventre da Virgem Maria. Sofia, sabedoria. Jesus é a própria sabedoria. Jesus é a sabedoria encarnada. E Jesus é aquilo que os cientistas procuram, aquilo que os filósofos procuram. Ele é a própria verdade, ele é a própria sabedoria, a própria felicidade, a própria alegria. Você entendeu? Então veja bem, então houve um momento em que a sabedoria se encarnou, mas antes disso acontecer, olha aqui, antes das colinas, antes das montanhas, antes dos mares, o que acontecia? Deus já amava, Deus amava seu filho, o filho era amado por ele, e o amor dos dois é o divino Espírito Santo. Então você entendeu? Deus não é um ser solitário, que estava lá no céu e falou, eu estou me sentindo sozinho, acho que eu vou criar Júpiter, vou criar Saturno, vou criar borboleta, vou criar maritaca. Não, Deus não cria porque ele se sente solitário. Deus nunca, jamais foi solidão. Deus é relação, Deus é companhia. E é uma comunidade perfeita. As três pessoas da Santíssima Trindade distintas, uma diferente da outra, mas um só Deus. Isso é extraordinário. Então preste atenção, o Deus dos cristãos é um Deus relacional, é um Deus de relações. Então veja que bonito, antes do mundo ser criado, Deus já amava. Então olha que legal. O pai é o amante, é aquele que ama. O filho é o amado, aquele que recebe o amor. E o amor mútuo dos dois é o divino Espírito Santo. Vamos ver se aprenderam. Então eu vou falar e você responde. Vai lá. Quem é o amado? Deus. Não. Deus Filho, Jesus. Que hoje eu inverti de propósito, para pegadinha mesmo. Quem que é o amado? Jesus é o amado. Eis meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Quem que é o amante, o que ama? Deus quem? Deus Pai, Deus Pai. E quem é o amor? Tá bom, tá fraco ainda, vamos lá de novo, vai lá. Quem que é aquele que ama desde toda a eternidade? O papai. Quem é o amado? E quem é o amor? Santo Irineu vai dizer, o Filho e o Espírito Santo são os dois braços com os quais o Pai abraça toda a humanidade. Olha que lindo. Então, isso é um pouquinho de teologia da Trindade, certo? Agora, o que isso tem a ver com a minha vida, seu padre? Agora é a parte que te toca. Então, vamos lá. Pedro, pega aqui, por favor, ou Nicolas. Veja, a parte que te toca é a seguinte. Deus disse em Gênesis, diga comigo, façamos o homem. Façamos o homem A nossa imagem e semelhança. a nossa imagem e semelhança. Mas você viu que Deus é um ser de relações? Então se ele fez você, você também é. E num dado momento, Deus olha para Adão e diz uma frase fantástica. Vamos falar comigo. Não é bom Não é bom que o homem esteja só. que o homem esteja só. Porque Deus nunca foi só. Você entendeu a diferença? Então preste atenção.
Nós somente vamos nos desenvolver na santidade quando nós aprendemos que nós precisamos das relações para que nós possamos atingir a perfeição, a meta, porque o próprio Deus Trindade é relação. A cada 10 pessoas que vêm para eu atender nesses 14 anos, já falei, 7 ou 8 vêm com problema de relacionamento. É impressionante. É relacionamento com o namorado, com a namorada, com o noivo, com o marido, do pai com o filho, do filho com... É uma loucura, é sempre. Lá no trabalho, é sempre relacionamento. Paróquia também, quando dá briga, sempre relacionamento. Os problemas só muda endereço, só muda endereço. Relacionamento. Por quê? Porque desde o pecado original nós ficamos feridos de morte, nós não temos mais relações sadias, nós não temos mais relações saudáveis, nosso namoro não é saudável, nossa amizade não é saudável, nosso casamento não é saudável, se o Espírito Santo não entrar e nos curar. E a maioria das chagas que nós carregamos é dos nossos relacionamentos doentios, tóxicos, abusivos, possessivos, é dependência emocional, é uma loucura. Para você ter uma ideia, tem uma moça em Sorocaba que ela ficou paralítica, sem brincadeira, contando um fato, uma ilustração, testemunho. Ficou paralítica e foi para a neurologia, foi para tudo, fez tomografia, fez ressonância, e fez tudo, ninguém descobria e não tinha explicação para a perna dela ter parado. Né? Ela foi num padre daqui da cidade, que também conhece psicologia, foi com o padre começou a rezar por ela muitos meses, mas não tinha êxito. Aí um dia o padre estava rezando por ela, né, botou a mão, o padre pode botar a mão na cabeça do povo. Vocês não podem sair botando a mão na cabeça do povo, vocês não são ministros ordenados. Cuidado, você não pega em você, viu? Aí o padre botou a mão na cabeça dela, começou a rezar, e o Espírito Santo falou assim, pai. E o padre falou, pai, mas que pai? Meu pai, pai dela, Deus pai, que pai? O padre ficou assim, pensando, aí rezou, ele falou, viu, tem alguma coisa com o seu pai? Ela desabou, começou a chorar. E depois de muita dificuldade, o padre entendeu o que aconteceu. Essa moça, ela quando tinha 6, 7 anos de idade, a mãe dela fazia faxina, ela trabalhava de empregada doméstica, se matava para colocar comida dentro de casa. E ela viu o pai dela traindo a mãe dela, com a melhor amiga. E ela era criança, ela não sabia discernir aquilo. Mas na medida que ela foi crescendo, aquilo foi virando uma chaga, um ressentimento, um ódio, uma coisa que ela não tinha controle. E ela foi dando uma ordem para ela de ela ser paralisada. Ela falou, não quero mais viver, eu não quero mais andar. Ela deu uma ordem, o inconsciente dela deu uma ordem, travou. O padre rezando por ela, rezando, daí o padre teve uma inspiração de Deus. Tinha um senhor de cabelo grisalho no fundo da igreja, e falou assim, vem cá. Perguntou para ela mais ou menos como era o pai, ela descreveu. Ela falou assim, eu vou rezar por você, e é o seguinte, esse senhor, você vai abraçá-lo, você vai vê-lo como seu pai e você vai liberar perdão. Ela disse, mas eu não consigo. Você vai liberar perdão, você vai dizer, eu te perdoo, papai, eu te perdoo. Né? E eu vou rezando por você. E ela abraçou aquele homem na cadeira de rodas, ela chorando, e o padre ali rezando por ela, e dizia, diga, eu te perdoo, libere perdão, vamos consertar essa relação doentia. Não é? E na medida em que ela foi dizendo, eu te perdoo, o pezinho foi se mexendo, a perna foi se mexendo, ela terminou de pé e abraçada com aquele senhor. Por quê? Aquele relacionamento doentio que ela tinha tido com o pai dela havia travado ela para sempre. Se não fosse Jesus entrar na vida dela, ela não andava nunca mais. E são coisas muito sérias. Nós carregamos muitas chagas e feridas dos nossos relacionamentos. Agora eu vou explicar uma coisa que é o pulo do gato. O que é o pulo do gato? A maioria das nossas dores vem das nossas relações doentias, não é verdade? Agora veja, Deus pode nos curar sozinho. Ele mesmo. Ele bota a mão, pum. Só que Ele não quer que seja assim. Deus não quer. Deus quer curar a gente através de sadias relações. Através de sadias amizades, de sadios e castos namoros, de sadios casamentos, de sadias paternidades. Deus quer nos restaurar, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Você não foi criado para ser uma ilha. Você não foi criado para viver encastelado, enclausurado. Aí você pode falar, mas o monge se enclausura. Sim, mas para a salvação da humanidade, é diferente. Não por egoísmo, é totalmente diferente. Se ele não for motivado para salvar a humanidade, por ser uma vítima expiatória pela humanidade, não faz sentido nenhum, é fuga.
Nós não vamos entrar num convento, num seminário para fugir, mas para servir. Entende a diferença? Quando você se fecha, quando você se isola, você se mata, você morre, porque você não foi criado para isso. Então você deve pedir a Deus que as suas relações sejam saudáveis, boas amizades que te levem para Deus, que te levem para cima, não que te joga para o buraco. Não é? Saudáveis relacionamentos no qual você reza com a outra pessoa. Não existe forma mais bonita de amar do que alguém rezar por você e você rezar junto com a pessoa que você diz que você ama. Quantos de vocês são noivo e namorado, nunca rezaram um terço junto? Que raio de namoro que é esse? Vai rezar um terço. Assim, ó, eu faço Ave Maria, você Santa Maria, vamos lá. Tem que fazer isso daí, vamos tornar saudáveis nossos relacionamentos. Porque nós devemos nos esmerar, nos espelhar na Santíssima Trindade. Entende bem? Agora veja, qual que é o problema? Deus quer nos curar através dos relacionamentos. E aí vem o diabo. O que significa diabolos em grego? Ao pé da letra, dia-balém. Balém em grego significa arremessar ou lançar. E dia é a preposição, quer dizer separar. Então, balém, dia, significa lançar, quebrado, separado. Que mais? Rompido, seria break up, romper. Né? É isso que é diabolo. A gente usa a palavra e não sabe. Então, diabolo é aquele que lança separado, aquele que quebra, aquele que rompe. Em outras palavras, diabo é aquele que divide. Então, o diabo sabe que se a gente estiver unido, se o papai amar a mamãe de verdade, os filhos nascem saudáveis e crescem saudáveis. Ele sabe disso. Então, o demônio, o diabo, que é aquele que divide, quer nos dividir, quer nos jogar uns contra os outros. Vamos parar de ser bobinhos. Né? Quantas amizades bonitas que terminaram. Quantos casamentos terminaram, porque nós deixamos o rabudo entrar no meio e nos dividir. E quando ele nos divide, ele nos torna fracos, nos torna vulneráveis, porque unidos em Deus nós somos mais. Por isso a igreja é importante. Por isso que não funciona esse negócio. Eu não preciso da igreja, eu rezo sozinho lá em casa. Não, nós precisamos da comunidade, porque é juntos que Deus nos quer. Eu acho muito inteligente aquela história do burro. Vale a pena contar de novo. Vale a pena ver de novo católico. Veja. O que aconteceu? Tinha lá uma lavoura, uma roça. O demônio olhou o burro amarrado. Falou, vou sortar. Pegou a tesoura, cortou, sortou o burro. No que soltou o burro foi lá para a horta da vizinha. Lá tinha alface plantado, couve, tudo, quiabo. O burro foi lá, pisoteou toda a horta e comeu tudo que viu pelo caminho, acabou com o trabalho da mulher. A mulher ficou com tanta raiva que ela pegou o rifle da janela e pum! Atirou no burro, matou o burro na hora. O dono do burro ouviu o tiro, foi ver, viu o burro morto, ficou com mais raiva ainda, pegou o rifle e atirou na mulher. Ao voltar para casa, o marido, o camponês, vai e encontra a mulher morta. Descobre quem matou, mata o dono do burro. Os filhos do dono do burro, vendo o pai morto, tacaram fogo na fazenda do camponês. O camponês, em represália, matou todos os filhos dele. E aquela desgraça se instaurou. E depois daquela tragédia de tanta morte, tanta carnificina, tanta matança, alguém perguntou para o demônio, o que foi que você fez? E o demônio, com a maior cara de pau, respondeu, eu não fiz nada, só soltei o burro. Quantas vezes nós permitimos que o demônio solte o burro em nossa casa? E às vezes, gente, você que é casado, você começa a brigar por bobagem. Gente do céu, às vezes é porque a cor do piso, né? É bege, não é marrom, é bege. Você que é cego, você é cego. E aí começa e fica embirrado um com o outro, né? Quantas vezes o demônio está soltando o burro na sua casa, no seu casamento? Quantas vezes o demônio soltou o burro numa amizade tão bonita que se acabou em nada, né? Quantas amizades eu perdi na minha vida por minha culpa, né? Porque o demônio só soltou o burro. O resto quem fez? Fui eu. Vai fazer o quê? Agora chora, né? O demônio vibra quando vê a gente separado, porque ele sabe, gente, que a gente desunido é presa fácil. Celebrar a Santíssima Trindade é pedir a Deus que todo espírito de divisão seja afastado de nós. É ter o desejo de imitá-la em sua indivisível unidade. É entender que fomos criados para amar e ser amados. E que amar cura toda e qualquer amargura.
E agora quero terminar com uma última observação. Presta atenção. Olha que o Evangelho falou hoje para nós. Fale comigo. Quer ver? Quando, porém, vier o Espírito da verdade, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. mas dirá tudo o que tiver ouvido. Olha que gracinha. O Espírito Santo não fala dele mesmo. Ele fala daquilo que ele ouve. Que ele ouve de quem? Do Filho. E o Filho fala do que ele ouve de quem? Do Pai. Como é linda a Santíssima Trindade, gente. Né? É de deixar o coração vibrante. Né? Que coisa mais linda. Presta atenção. Na Santíssima Trindade, nenhuma pessoa é para si. Cada pessoa é para a outra. Se você quer ser uma pessoa mais feliz, para de ser para si. Seja para os outros. Porque o amor é êxodo. Gravem isso. O amor é êxodo. Porque implica saída de si para ir ao encontro de quem está fora. O amor sempre é êxodo, gente. O amor é sempre saída. Por isso eu quero terminar com um testemunho bonito para vocês. Eu tive a graça, gente, de ir 2 vezes para a Terra Santa, rezar missa lá. Né? Rezei missa no Gólgota, rezei missa onde Jesus suou sangue. Fui na casa de Santa Isabel. Enfim, fiz muitas coisas maravilhosas. Mas, a segunda vez foi minha mãe e eu, inclusive. Eu fiquei muito encantado de ver o Mar da Galileia, onde Jesus, né, chamou Pedro, e de ver o Mar Morto. Tanto o Mar da Galileia quanto o Mar Morto são alimentados pelo mesmo rio, que é o Rio Jordão. Só que os dois são completamente diferentes. O Mar da Galileia é de água doce, né? Na verdade é um lago gigantesco. Você está andando de barco vendo peixe, e vem morder seu pé ainda por cima. Você coloca o pezinho assim, vem beliscar. Né? E tem planta e flor, gente do céu. Eu me lembro, tem um vídeo meu no YouTube, no meio de um monte de flor de mostarda, aquelas flores amarelas, você entra no meio da flor, é flor para todo quanto é lado, é borboleta, é passarinho, é a coisa mais linda. Né? Então o Mar da Galileia é muita vida. Né? O outro mar é o Mar Morto. Para quem não sabe, a região do Mar Morto, gente, é ali onde foi Sodoma e Gomorra. No Mar Morto é o lugar mais baixo do mundo. Inclusive, lá tem um bar. Chama assim, você está no bar mais... Lembra disso, Célia? Você está no bar mais baixo do mundo, lembra? Ela foi também. Está no bar mais baixo do mundo. Aí você bota a mão assim no chão, você pega enxofre e sal. Você pega na mão. Porque Deus fez ali chover enxofre e sal. E uma coisa curiosa é que ali tem enxofre e sal, ali é onde tem mais de 70% de enxofre. Você não acha enxofre em qualquer lugar do mundo, só em lugar vulcânico, que tem atividade vulcânica. E ali não tem vulcão. Então a ciência não explica. Como que você acha pedra de enxofre lá? A ciência não explica. Mas a Bíblia diz, está em Gênesis, para acabar com o pecado, com a safadeza, Deus fez chover do céu fogo e enxofre. Está na palavra. E aí é interessante que o Mar Morto, né, essa região mais baixa do mundo, como eu disse, ele é tão perigoso que se uma pessoa, você pode entrar nele que você não afunda, né, por causa do índice alto de salinidade. Mas se acontecer de você tropicar e você engolir a água do Mar Morto, você vai direto para a UTI. Teve um homem lá que foi levado, não sei se você lembra dessa história, foi levado de helicóptero. Era um padre, né? Coitadinho, nossa, um padre, Jesus amado. Então, foi levado de helicóptero para a UTI, porque engoliu. Aí eu fiquei um pouco curioso, confesso. Peguei o dedinho e fiz assim. Eu sou curioso. Gosto de pimenta, a água. Pimenta, sério. Pimenta, né? E de fato, né, eu não sei nadar, ali não tem problema. De fato, você pode boiar, ler até um jornal. Ninguém afunda. Agora veja que interessante, olha que interessante o que a gente aprende. Não tem peixe, não tem planta, não tem nada. Lembra? É tudo marrom, 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 cinza, 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 tudo é deserto. Não tem uma área verde. O Mar Morto é bonito. Na primavera ele é azul, é bonito. Mas ele tem um aspecto ao mesmo tempo desolador. Os dois são alimentados pelo mesmo rio, o Mar da Galileia e o Mar Morto. Mas por que são tão diferentes? Porque o Mar da Galileia recebe o Rio Jordão pelo norte, porém não guarda para si. Ele recebe, e o que ele faz? Doa, entrega, e vai irrigando, enchendo de vida todos os lugares por onde aquela água passa. Olha que coisa mais linda, né? E toda a água bela e fértil que recebe, ele solta. Ele recebe pelo norte e solta pelo sul. E o Rio Jordão vai seguindo o seu caminho, né? Trazendo vida.
O mar da Galileia não vive para si, porque ele reparte tudo que ele recebe. Já o Mar Morto não. O Mar Morto recebe a mesma água do Rio Jordão, mas ele retém para si, porque está no lugar mais baixo do mundo. Ele guarda, ele não possui saída. E não possuindo saída só tem um jeito: a água evapora. No que a água evapora, todos os sais minerais se acumulam naquele enorme recipiente fechado. E aí, interessante, olha que coisa maluca. A excessiva saturação torna-se veneno que mata seres humanos e qualquer espécie de vida. O Mar Morto não é só um mar morto. O Mar Morto é um mar que mata. E mata por quê? Porque é fechado. Agora presta atenção na lição de Deus para nós no Mar Morto de Sodoma e Gomorra. Tudo que o Mar Morto recebe é bom e saudável. Tudo que o Mar da Galileia recebe é bom e saudável. É ele que, por ser fechado demais, transforma aquilo que é bom em veneno. Você entendeu bem? Todas as vezes que você tem uma mentalidade de se fechar, todas as vezes que você não se doa para o próximo, todas as vezes que você não entende que você foi criado para ser um ser relacional, um ser de relação, e você guarda seus dons para si, você guarda seus mantimentos para si, você guarda seu dinheiro para si, você guarda seus bens para si, você recebe coisas boas de Deus que se tornam veneno. Esse é o problema. No mundo também existe Mar da Galileia e Mar Morto, são pessoas. Duas classes de pessoas. As que se abrem, como a Santíssima Trindade, e as que se fecham. Em outras palavras, as que amam e as que não são capazes de amar. Conclusão? Conclusão. A felicidade funciona mais ou menos assim. Quando você para de correr atrás da tua e busca das pessoas que estão à sua volta, de repente a felicidade vem correndo atrás de você. E aí você descobre que você não tem que correr atrás da felicidade. É ela que corre atrás de você. Às vezes vocês falam assim: padre, mas eu tenho tanto problema. Então eu vou te dar um conselho do Monsenhor Jonas Abib, que eu escutei há muitos anos atrás. Fala comigo. O problema é meu. O problema é meu, Mas o meu sorriso é do meu irmão. mas o meu sorriso é do meu irmão. Entende bem? O outro não é obrigado a ver a tua dor, ou simplesmente ver teu mau humor, porque você está passando por um momento difícil. Ainda que custe, sorria, porque São José Maria Escrivá dizia que é preciso levar a cruz às costas, sem tirar o sorriso dos lábios. E então eu termino com um poeminha de 2 linhas. Só escuta. Escuta, escuta, escuta. Um amigo me chamou para ir cuidar da dor dele. Então guardei a minha no bolso e fui. E quando eu voltei, vi que a minha tinha desaparecido. É sobre isso. Guarda a tua dor no bolso. E vai cuidar da dor do outro. E você vai perceber que a tua, por encanto, vai desaparecer, vai sumir. Porque você vai imitar a Santíssima Trindade. Assim seja. Amém. Bendito seja Deus Pai.